Eu tinha tudo para ser feliz, mas uma doença terrível roubou anos da minha vida. Eu era comparada como esses leprosos que se escondem nas ruas. Eu tinha um fluxo de sangue que nunca cessava. E eu busquei várias soluções, até esgotar tudo que eu tinha. Mas nada me trouxe cura. Foi então que eu ouvi que ele estava na minha cidade. Então eu pensei, se eu apenas tocá-lo, por que não? Eu já tentei de tudo. Enquanto eu me esmagava na multidão, eu lembrava de toda a minha história de dor e sofrimento, até sentir aquele pedaço de tecido na ponta dos meus dedos. Foi o suficiente para eu ser curada. Eu nunca mais fui a mesma. Quando eu ouvi ele dizer, Lázaro, venha para fora, era como se eu estivesse ouvindo ele a primeira vez. Logo quando Marta o trouxe para o recebermos em casa, eu comecei a perceber aos poucos o que estava acontecendo. Eu me levantei e fui indo em direção ao único feixe de luz que eu conseguia enxergar. E naquele momento eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu só queria vê-lo uma última vez, e agora nós vamos viver muitas histórias juntos. Nós estávamos brincando na rua quando vimos aquele monte de gente indo para algum lugar e nós ficamos curiosos, né? E decidimos seguir. Quando chegamos lá, todos estavam sentados ouvindo ele ensinar. Depois que ele terminou, a gente foi até ele, porque não tínhamos aprendido sobre as escrituras com nossos pais e com nosso rabino, mas com ele era tão diferente. Verdade, parecia que as palavras dele tocavam o nosso coração. Eu não sei explicar muito bem, mas parecia que uma alegria e uma paz muito grande estavam dentro de mim. Tinha um cara lá muito chato, que não deixava a gente chegar perto dele, mas ele falou assim, deixe que elas venham até mim. Foi tipo isso. Ali, nós entendemos que tínhamos encontrado nosso melhor amigo para a vida toda. Você já ouviu a expressão e tudo mudou num piscar de olhos? Para mim não é só uma expressão, é a história da minha vida. Eu vivia pelas ruas de Jericó, pedindo esmolas. Afinal, eu não tinha muitas opções. E também, ninguém queria ter alguém como eu por perto. Mas, quando eu ouvi falarem sobre ele, algo queimou dentro de mim. E a fé que eu havia perdido, eu reencontrei. E quando eu soube que ele estava passando por Jericó, eu não pensei duas vezes. Eu comecei logo a gritar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas que estavam à minha volta, elas sabiam que eu precisava de ajuda. Mas ao invés de me ajudar, elas me pediam que eu ficasse quieto. Como eu já não tinha valor nenhum para aquelas pessoas mesmo, eu pouco me importava com o que elas estavam falando. Foi aí que eu gritei ainda mais alto por ele. E para minha alegria deu certo. Ele me ouviu. E quando eu cheguei até ele, ele me fez uma pergunta que nunca ninguém tinha feito para mim. O que queres que eu te faça? O que eu queria, ninguém se importava com o que eu queria. Mas ele era diferente. Eu pedi que ele me desse visão. E num piscar de olhos, a minha vida mudou totalmente. Ele foi a primeira coisa que eu pude ver depois de uma vida inteira na escuridão. Eu carregava peso enorme do pecado nas minhas costas. Nem o meu nome eu tinha mais. Eu era conhecida pelo meu erro. Uma série de escolhas equivocadas fizeram eu me distanciar cada vez mais da luz. A minha alma, ela gritava, marcada pelo pecado, clamava por redenção. Foi então que, no auge da minha dor, eu encontrei o Mestre. Ele olhou para mim e o amor tão grande dele penetrou dentro do meu ser e me livrou de tudo aquilo que me aprisionava. Ele não me condenou. Ele não tinha uma pedra na mão. Ele falou, vai e não peques mais. E essa não foi uma ordem fria, mas foi um convite amoroso para transformar a minha vida. Eu, a partir daquele momento,
fui livre. Hoje eu sou a testemunha viva do poder de uma segunda chance. Eu já escutei vários relatos sobre este homem. E quando eu fiquei sabendo que ele viria para Carfanaum, eu pensei que se eu conseguisse me aproximar dele, ele poderia me curar. Ele contou isso pra gente e a gente pensou, por que não? Assim, de primeiro eu duvidei, sinceramente, né? Tipo, parecia ser tão distante, sabe? Assim, eles acreditaram na hora. Eu fiquei ainda com o pé atrás, né? Mas enfim. Então, fomos até onde diziam que ele estava. Melhor, tava lotadíssimo, não tinha onde colocar uma maca, não tinha como andar no meio daquela gente. Mas tinha um espaço no teto e tinha como descer ele por lá. Então, vambora. Isso vai dar errado, eu pensava. Eu também não estava botando muita fé que isso daria certo não. Tá. Mas, quando terminamos de descer a maca, aquele homem, ele olhou para mim e disse: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Nessa hora, parece que todos os sacerdotes que estavam na frente pararam. Todo mundo em estado de choque. Parece que eles tinham acabado de ler a mente deles. E todo mundo ficou esperando que ele fosse falar logo em seguida. Depois ele falou: por que vocês estão pensando nessas coisas? O que é mais fácil dizer a um paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Pois eu mostrarei a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então, disse ele para se levantar, pegar a maca e ir. E aconteceu. Ele levantou e foi. E eu vi, eu presenciei tudo aquilo. E a minha fé era assim, parecia um grão de mostarda, mas parece que foi o suficiente, sabe? Naquele dia, não só meu amigo foi curado, mas todos nós fomos. Quando eu estava deitada naquela cama, eu não tinha muita noção da gravidade da minha doença. Meus pais me diziam que ficaria tudo bem, mas os seus olhos não diziam a mesma coisa. Lembro-me que minha casa estava cheia de gente, mas faltava alguém dentre elas, o meu pai. Perguntei à minha mãe onde ele estava e ela disse que ele tinha ido à procura de um médico. O que eu não sabia é que esse médico era o médico dos médicos. Meu pai me contou que foram minutos agonizantes que ele teve que esperar para que esse tal médico chegasse à nossa casa, pois ele sabia, no fundo, que talvez quando ele voltasse, eu já não estivesse mais lá. Quando dei por mim, meus olhos já estavam se fechando e eu já não me lembrava mais de nada. Foi quando eu ouvi uma voz suave, cheia de autoridade, rasgando o silêncio e dizendo: menina, levante-se. E então eu acordei e vi ele diante de mim. O que um pai faria para salvar a vida da sua filha? O meu teve fé. Antes de eu encontrar com ele, a minha vida ela era um constante pesadelo. Eu vivia e andava em meio aos sepulcros, atormentado por forças malignas que me controlavam. Algemas, correntes, nada disso podia me deter. Eu era totalmente excluído, isolado da multidão. Mas certa vez um homem, ele apareceu lá na costa de Gadara. A multidão, eles temiam por mim, mas esse homem não. Foi algo diferente. Ele conseguiu enxergar em mim além daquele meu semblante tão horroroso. Quando ele ordenou que os demônios saíssem, eu senti uma paz que eu jamais havia sentido. Todo aquele medo deu espaço para o que era esperança. Agora eu estou aqui, diante de todos vocês, não mais possesso, mas liberto pelo poder. Ele me deu uma nova vida. Eu não sou mais aquele gadareno possesso, mas eu sou uma testemunha viva pela graça e pelo amor de Deus. Era um dia de festa, sabe? Um dia para comemorar. A casa estava cheia, uma comida deliciosa e é claro, né? A presença dele. Era tão bom poder ficar lá horas e horas ouvindo tudo que ele tinha para falar. Só que no meio da festa, eu fui impulsionada a fazer algo que para muitos ali ia ser considerado uma loucura. E eu confesso que até para mim, sabe? Eu pensei em não fazer, mas
Era algo tão forte que eu não tinha como controlar. Quando eu vi, eu já estava aos pés dele, ungindo os pés dele com um perfume muito caro. Mas o que era interessante era que, por mais caríssimo que fosse aquele perfume, parecia que era pouco para conseguir expressar o tamanho da gratidão que eu estava sentindo. Então aquele sentimento voltou e eu entendi que eu precisava ir além. Eu senti que eu tinha que secar os pés dele com os meus cabelos. Mas onde já se viu uma mulher soltar os seus cabelos em público? Mas eu não me importava, sabe? Parecia que naquela casa só tinha eu e ele. E enquanto eu estava lá aos pés dele, eu comecei a me lembrar de tudo que ele tinha feito. Poxa vida, ele ressuscitou o meu irmão que já estava há 4 dias morto. Fora tantos outros milagres que ele fez. E as pessoas estavam se queixando daquilo que eu estava fazendo quando ele disse: deixem-na em paz. Ela guardou esse perfume para a preparação do meu sepultamento. Quando ele disse aquilo, eu entendi que eu não estava ali só ungindo os pés dele para expressar minha gratidão, para demonstrar minha entrega. Eu estava fazendo aquilo porque eu tinha entendido que ele não tinha vindo para a terra só para nós, só para aquele tempo. Era algo muito maior. Eu percebi que eu não estava ungindo os pés do meu mestre. Eu estava ungindo o corpo do Messias, para que ele pudesse completar o seu maior milagre. Pareço novo, mas sou daqueles jovens que fazem a vida cedo. Era uma pessoa muito importante no meu meio de trabalho. Todos me procuravam pedindo conselhos sobre a vida. Eu salvava a vida das pessoas, suas dificuldades e seus problemas. Eu tinha acesso a todos os ambientes. Em um dia fui a uma palestra e entrei no auditório errado. Quer dizer, errado para mim, certo para ele. Eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Então o palestrante disse: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Como ele pode dizer isso? Os fortes, os sábios, os poderosos não foram escolhidos? Como o fraco pode envergonhar o forte? Ele só pode estar maluco. Mas eu continuei ouvindo e mal sabia eu que Deus já estava me chamando. E ele continuou: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aquelas palavras começaram a mexer comigo. E eu comecei a me questionar o que eu tenho feito, do que eu tenho vivido e qual tem sido o meu propósito. O que ele fez por mim me salvou de mim mesmo como meu Senhor e Salvador. Qual foi o seu maior milagre? A cruz. O nome dele? Jesus. 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 Sim, o Nazareno.